Nós caminhamos juntos, andamos na mesma direção. A gente torce junto, vibra junto, joga junto e compartilha um sentimento que ninguém entende. Por isso, entre bilhões de estrelas no universo, somos a mais tradicional. Somos camisa 7. Somos o Botafogo. É diferente. Junte-se a nós. Olá, tá no ar a Botafogo TV. Hoje, Juntas no Ar. Live especial pra gente bater um papo, inspirar também e, claro, sim, inspirar. Aqui na Botafogo TV hoje estamos recebendo representantes de clubes do Rio de Janeiro, também entidades, emissoras e, claro, jornalistas, mulheres, para falar do papel da mulher em TVs de clube, no futebol, sobre, claro, a trajetória também e muito mais. Esse bate-papo vai ser muito legal, muito gostoso e, claro, para inspirar as meninas também que estão começando por aí no futebol, querem saber um pouquinho mais da rotina ali em TVs de clube e também no jornalismo. Então, é essa a nossa live de hoje, só dando um pequeno spoiler. E agora sim, vou pedir para mostrar nossas convidadas por aqui. Meninas, sejam bem-vindas à nossa casa, né, Ju? Exatamente. Júlia Camacho, nossa repórter. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Amandinha. É um prazer estar aqui com mulheres que significam muito dentro do futebol, principalmente no jornalismo esportivo. Então, estar aqui para bater esse papo descontraído, mas também para incentivar outras mulheres nesse meio que a gente sabe que é difícil, mas a gente está aqui para apoiar uma outra e, claro, incentivar outras mulheres também nesse meio. Com certeza. E causa até uma estranheza quando olha assim, né? O escudo diferente, a cor diferente. Mas é isso, gente. Tá tudo em casa. A gente vai bater esse papo muito bom pra, claro, nós mesmas, pra gente se inspirar, trocar ideias, trocar aquela figurinha. E também a galera que tá em casa assistindo a Botafogo TV. Então já vou fazer aquele pedido antes de falar com as meninas. Já compartilha com geral, curte também a nossa transmissão. E se inscreve, ativa o sininho. E para você que ainda não é membro da Botafogo TV, entre Clube de Membros da Botafogo TV, tem 2 planos para você escolher e ter muito benefício, conteúdo exclusivo, claro, aparecer aqui na nossa transmissão, na tela da transmissão, tem emoji também exclusivo e muito mais. Vem com a Botafogo TV, vem aqui com a nossa transmissão. E agora sim, e aí, Marina Damas, tudo certo com você? Como é que você tá? Conta pra gente um pouquinho. Vou pedir pra, assim, falar a função, a trajetória, por onde já passou, o que tá fazendo hoje, pra se apresentar mesmo, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, Amanda, Júlia, meninas também, Claudinha, Vanessa, todo mundo que tá acompanhando a gente. Você falou, é meio estranho, né? Confesso que é meio estranho, mas é legal. E eu acho que o mais legal é estarmos juntas em prol disso, de falar da mulher no esporte, da mulher no jornalismo esportivo. Só a gente sabe, né? Como que é essa batalha e como a gente está conseguindo aí criar e buscar também o nosso espaço pouco a pouco. Agradeço demais o convite de vocês, da Botafogo TV, por permitir a gente estar aqui, mesmo a gente sendo de clubes rivais, né? Acho que hoje a gente está juntas aqui em prol disso. Então, vou me apresentar, Marina Damas, como você falou, sou jornalista esportiva, né? Sou formada em jornalismo. Durante essa trajetória, passei por muitos lugares. Comecei na TV da Federação, na TV FERJ, passei pela CBF TV, Damas do Esporte, que é um projeto também só de mulheres na rádio. Passei por SBT, fui repórter do SBT durante o SBT Esporte Rio durante quase um ano. E meu último trabalho foi a Flá TV, a TV oficial, agora acabou mudando o nome, né? Mas a TV oficial do Flamengo. Lá eu fiquei quase 4 anos e atuei em todas as vertentes possíveis. Fui repórter, comentarista, apresentadora, então pude aprender um pouquinho de cada função. E essa é a minha trajetória aí. Hoje eu acabei saindo da Flá TV e atualmente eu trabalho como produzindo conteúdo para as minhas redes sociais. Depois eu sei que a gente vai divulgar e dar uma força lá, galera. Mesmo quem não for flamenguista, dá para dar uma força. Quem não for flamenguista, dá para dar uma força. Produzo conteúdo para as minhas redes sociais. Atualmente estou comentando jogos da Série B para uma plataforma também de vídeo com imagens. E produzo conteúdos também para patrocinador oficial do Flamengo. Fechado, é isso. Então, gente, tem muita conversa por aí que tá só começando.
Vanessa Rich, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Ela que dispensa apresentações, é uma inspiração, claro, falo pessoalmente por aqui e sempre acompanhei, é um prazer agora dividir o microfone com você. Seja bem-vinda, por favor. Para mim, uma honra. Quero agradecer a você, Amanda, Júlia, o convite aqui da Botafogo TV. Estar aqui com a Claudinha, com a Marina e poder trazer essa energia boa aí que a gente tem. As mulheres têm um olhar diferenciado no futebol. Para mim é uma honra estar aqui e poder visitar esse estúdio aqui. Eu acho que para nós que trabalhamos nas TVs dos clubes, quanto melhor for o conteúdo que a gente leva, melhor é para todo mundo, né? Para todos os clubes. Contar um pouquinho da minha história, eu comecei minha carreira no rádio, então eu fazia Cidade, a melhor rádio do Brasil, depois eu fui para Jovem Pan e depois eu entrei na Globo News. E foi uma mudança muito radical, porque eu saio de uma FM muito animada e entro o ministro da Justiça, disse hoje. Era uma mudança muito radical, mas a minha carreira no rádio me fez participar de coberturas muito importantes. Fiz na Globo News sequestro do ônibus 174, depois eu fiz a queda das Torres Gêmeas no 11 de setembro. E comecei a narrar dentro do Grupo Globo, fui a primeira narradora do Grupo Globo, uma missão e tanto, no momento em que a gente ainda tinha um preconceito muito grande, arraigado no futebol. Então eu comecei por todos os esportes, menos o futebol. Então eu narrei todos, absolutamente todos os esportes olímpicos, fiz Olimpíada, Pan-Americano, depois eu narrei Carnaval também, então foi uma experiência única até chegar no futebol. Demorou pra caramba a gente ter uma mulher narrando futebol e graças a Deus foi através das minhas mãos, já no projeto Narra Quem Sabe, né? Quando eu já estava no grupo Disney, que a gente levou ao ar pela primeira vez na história da televisão, mulheres narrando futebol. E isso foi lindo, porque já era a Copa do Mundo, né? Um narrador leva em média uns 10 anos para chegar a uma Copa do Mundo e a gente colocou as mulheres lá. Então é com muita honra poder ver tantas mulheres aqui, um programa só de mulheres, eu me sinto assim, colaborando nesse processo, né? E hoje eu tô na Vasco TV, que é a TV do meu clube, passei 20 anos da minha vida no Grupo Globo, depois fui pro Grupo Disney e nunca pude contar meu time de coração. E esse processo foi difícil, porque o torcedor não compreende, ele não entende. E aí, depois que eu passei a dizer, olha, sou vascaína, e viralizou uma foto que depois a gente vai mostrar, realmente eu pude começar a trabalhar no meu clube de coração e foi uma honra poder ter esse... Aí, olha, essa tá foto. até na tela. Eu tô ali com o Luca, com o Lorenzo, os meus filhinhos e o meu sobrinho, Pedro. E quando essa foto viralizou ali, eu acho que as pessoas perceberam qual era o meu time de coração. Eu já estava no grupo Disney e aí a TV do Vasco surgiu em 2009, mas em 2021, com a TV Globo abrindo mão dos direitos de transmitir o Campeonato Carioca, abriu esse precedente para as TVs de clube terem um estúdio físico, e isso foi maravilhoso. Todos, absolutamente todos os clubes estiveram na Vasco TV para poder ver como é que a gente fazia e poder colaborar com todos os outros clubes foi maravilhoso. Para nós é uma honra, quero muito agradecer em nome de todos da Vasco TV. Que bom, muito obrigada pela presença de vocês. E Claudinha por aqui também. Claudinha, seja bem-vinda à Botafogo TV, é um prazer. Quero que você também conte um pouquinho dessa trajetória, por favor. Olha, o prazer é todo meu, principalmente estar ao lado, né, de tantas mulheres potentes que a gente acompanha. Eu sempre brinco com a galera, assim, que eu tenho contato, que eu falo, mas a gente tem escudos diferentes ali, mas a gente sabe da luta de cada uma por trás do trabalho, então a gente está sempre acompanhando, sempre se ajudando, sempre trocando de alguma forma, né. Eu trabalho com futebol também há algum tempo, eu estava até comentando aqui em off, minha primeira transmissão em rádio foi na Transamérica em 2007 ali, que eu participei, e de lá para cá não parei, né. Aí trabalhei na Transamérica, na Furacão 2000, num site de música chamado Sua Música, na FM O Dia, faço um trabalho voluntário no Voz das Comunidades e estou no Fluminense, né, na Flu TV desde 2019. Eu já fazia alguns trabalhos ali com um projeto com amigos chamado Canal Fluminense. Tivemos uma rádio Flu, que era uma rádio web já voltado, segmentado mesmo, né? Só com tricolores, falando para tricolores. E posteriormente um projeto que começou entre amigos, acabou também sendo abraçado pelo clube. E aí faço parte da equipe da Flu TV, que é um local também onde eu me sinto em casa. É o que a Vanessa falou, quando a gente começa, a gente acaba não podendo falar, né? Ah, para qual time você torce? Eu comecei no Transamérica Esporte Rio, que ali a gente fazia uma transmissão voltada para isso, como se a gente torcesse para cada time do qual a gente estava narrando. E depois, mais para frente, opa, peraí, agora já me sinto mais à vontade para poder falar. E é um prazer enorme estar aqui nesse espaço. A gente sabe que a gente inspira muita gente que está vendo a gente. Talvez a gente nem sabe tanto de histórias que a gente toca. E é olhando para outras que vieram antes da gente, para a galera que está aqui, que a gente sabe que vamos adiante. É isso.
E pra gente finalizar essa rodada de apresentações, vocês conhecem muito bem nossa repórter Júlia Camacho. Mas, Ju, antes da Botafogo TV, conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória. Vamos lá, vou me apresentar mesmo, todo mundo conhecendo. Me chamo Júlia Camacho, sou jornalista, eu sou formada desde 2021, mas eu trabalho com esporte, futebol, desde 2018, né, no segundo período ali da faculdade. Comecei numa rádio web, né, cobri até inclusive o rival antes de cobrir o Botafogo, passei 4 meses cobrindo o Flamengo, e depois fui para a cobertura do Botafogo para ser setorista. E foi aí que eu comecei a vivenciar o clube de uma forma bastidores, né? Então, foi um momento diferente pra mim, porque eu sempre fui aquela jornalista torcedora de arquibancada, de estar em todos os jogos, e viver a parte dos bastidores foi desafiador, mas gratificante demais. Depois tive a oportunidade, durante a pandemia, fiquei mais ou menos um pouco mais de um ano nessa rádio web. Na pandemia, me veio a vontade de abrir um site, uma página que falasse de Botafogo, e aí surgiu o Botapress, que eu cobria tudo que relacionava ao Botafogo, mas principalmente o futebol feminino, que é uma paixão minha, e isso eu falo pra todo mundo. Sempre gostei muito, e na época de 2020, o futebol feminino voltou antes do masculino. Então, não tinha ninguém mostrando, o Botafogo era um patinho feio do grupo naquela época, mas que chegou até a grande final, e podendo ter o seu acesso para a Série A1, estava na Série A2. E o Botapress foi a única plataforma que fazia a cobertura exclusiva das meninas nessa época. E foi aí que o Botafogo me notou para fazer um convite muito especial em 2022 para fazer parte da TV, já que era o único clube do Rio que ainda não tinha mulheres fazendo parte da TV. Então, eu tive a oportunidade de estar junto com a Thalita Dilce na época, em 2022, em janeiro, para fazer um projeto voltado para o Campeonato Carioca, que naquele ano as TVs de clube transmitiam seus jogos, né? Então, a princípio era uma competição só pro Carioca de 2022, mas eu tô aí até hoje, fazendo 3 anos de clube, com muito orgulho e muito honrada em fazer parte dessa família Botafogo. Que bacana, que legal a gente conhecer um pouquinho mais. Vou me apresentar brevemente por aqui, gente, porque cheguei há quase um ano e meio aqui na Botafogo TV, mas meu início aí com o jornalismo esportivo foi em redes sociais, Fogo Notícias e Alvinegro da Gema. Ainda tá vivendo essa página aí com a galera, então curte lá também, dá uma moral pros meus amigos. E aí depois, no meio da faculdade, por questões aí de vida mesmo, acabei indo para turismo, trabalhei em banco e tudo mais, e no fim da faculdade eu pensei, gente, eu preciso de um portfólio, porque a gente sabe, a gente vai falar disso aqui, todo jornalista precisa de um portfólio para mostrar ali o seu trabalho, não é em si só o diploma, né, que você tem. E aí eu corri atrás e aí entrei na Band News FM, comecei como estagiária e fiquei por lá por 3 anos, e aí também fiz TV Band. Então, como vocês contaram aí um pouquinho da história de vocês, até a Vanessa falou, mudei do futebol pro jornalismo mais sério. O meu foi ao contrário. E até o Fernando Moreno falava no meu ponto, pode soltar mais, pode ficar mais de boa, porque era sempre algo mais sério o assunto que eu entrava. Então, até acostumar, parecia que eu tava na porta do Planalto. A voz do Ale acabou de falar aqui. É isso, gente. E agora, tô mais solta e na Botafogo TV, cobrindo o meu clube do coração. Feliz demais. E, bom, a Júlia já falou que a paixão aí pelo futebol, jornalismo também, veio da arquibancada, e eu posso dizer, Ju, o meu também. Desde pequenininha, frequentando o estádio com o meu pai, que a gente fala dele aqui em todas as transmissões, viciada também, tá em todos os jogos do Botafogo. E tudo começou, claro, com a arquibancada, o estádio, e curtir mesmo o futebol. Então, quando eu comecei a faculdade de jornalismo, era jornalismo esportivo, mas a gente sabe que metade da sala ali do curso de jornalismo é jornalismo esportivo. Então, não é fácil, né? Nem um pouco fácil, todo mundo quer. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre justamente como a gente vai conseguir o espaço, como nós conseguimos o nosso espaço e como a galera de casa que tá vendo, que também quer se inspirar, também pode conseguir esse espaço. A gente vai tornar mais palpável aí, vamos dizer assim, essa trajetória. E me conta, Marina, como tudo começou pra você? Por que jornalismo esportivo? Por que o futebol? Conta aí pra gente. Quando era pequena, não era muito de ir ao estádio. Meus pais nunca foram de futebol, de levar pra estádio, nunca foram ligados.
Mas quando, por volta de uns 9, 10 anos, né, que eu era ali do ensino fundamental, eu tinha um amigo, tinha no mesmo, chamava de condução, né, não sei como é que chama hoje em dia, né, no carro, que ia todo mundo pra escola. Na minha época era condução. Transporte escolar. Transporte escolar, isso, traduz aí. Traduz aí pra Entregando a linguagem idade, atual. Entregando a idade. E aí, muito rubro-negro, muito flamenguista, eu já torcia, assim, pro Flamengo, falava que era Flamengo, né, por conta do meu padrinho também. E tinha essa questão de Flamengo, e aí eu queria ficar por dentro, né? Ele levava o jornal na época, tinha muito essa questão do jornal, né? Pra galera que tá acompanhando hoje mais cedo, que é tudo na internet, né? Tinha um jornal ali físico ainda, papel, e eu também queria ficar por dentro dos assuntos, então eu comecei a me interessar mais, e aí comecei a acompanhar pela televisão, ainda não tinha ido no estádio, já era um pouquinho mais velha ali, por volta de, acho que 11, 12 anos, foi quando eu fui ao estádio mesmo para poder torcer, para poder, enfim, estar perto ali daquele ambiente de futebol. Mas eu queria muito ficar por dentro. Então eu colecionava pôster, que na época a gente colocava na porta do armário também. E aí era pôster de campeão carioca, pôster de não sei o quê. Então foi assim que eu comecei a gostar e me interessar pelo futebol. E aí, consequentemente, o jornalismo já era uma coisa que eu queria muito, porque eu sempre falava, eu quero ser repórter desde pequena. Então foi uma coisa que eu estava muito decidida a fazer na faculdade, eu não pensei 2 vezes, não me gerou dúvida, eu quero fazer isso ou isso de faculdade. Não, sempre foi o jornalismo. Eu acho que eu uni o útil ao agradável, né? Mas foi o que você falou, na sala do jornalismo ali era todo mundo, quero jornalismo esportivo, quero jornalismo. E aí eu tenho inclusive é amigo de vocês aqui de Botafogo TV, dos bastidores, né? O Evandro, que eu chamo carinhosamente de Tiaguinho, porque eu acho ele parecido, né? Com o cantor, se vocês não estavam sabendo, estão sabendo agora. Que na época me ajudou a entrar no meu primeiro estágio, que foi na faculdade, né? Eu fiz a faixa ali de Botafogo, que é bastante especializada assim, em comunicação social. Ele conseguiu me arrumar, né? Meu primeiro estágio, que era de editora de vídeo. E logo em seguida eu fui para o esporte interativo, que eu acabei esquecendo de comentar aqui na minha trajetória, é porque lá eu trabalhava atrás das câmeras, né, na parte operacional. E foi ali que eu entrei no esporte interativo em 2015 e aí nunca mais saí. Fui migrando de área em área, mas assim, sempre buscando ficar frente às telas, que era o que eu queria, né? Fui conseguir em 2018, mas em 2015 que eu entrei nesse mundo do esporte através do esporte interativo. Que bacana. E você, Vanessa, conta também o início e também como foi voltar, né, para o futebol e TV de clube. Como é que foi esse convite aí para TV de clube? Na FM, eu era só música, não tinha cobertura de futebol, não. Era só, você vai ouvir agora Backstreet Boys, a melhor programação, liga aí, tem promoção, você pode ir na festa e tal, garante seu convite, era meio isso. O que acontece? Eu acho que a minha formação dentro do futebol, ela veio lá no início, né, quando meu pai me levava a São Januário, ao Maracanã, na época da geral ainda, a bola ia para um lado, corria todo mundo para o lado, e a bola ia para o outro, todo mundo ia para o outro lado, era muito legal isso. Mas eu não tinha esse interesse dentro da minha adolescência, ali no período da minha juventude, eu não tinha essa vontade de trabalhar com esporte, não. Eu me descobri jornalista esportiva quando eu já estava na Globo News, e aí me deram assim aqueles 5 minutos finais do jornal, porque a Globo News era geral, né? Aí já era Sport TV. Mas na época da Globo News, eu comecei a fazer a cobertura de Copa do Mundo, e para minha sorte foi em 2002, e aí me deram como comentaristas o Zagallo e o Dada Maravilha. Aí eu falei, caramba, leve, cara, né? não tem como não me apaixonar. E ali, a Alice Maria, que foi a pessoa que criou a Globo News, que era onde eu trabalhava nessa época, falou, cara, você não quer, de repente, trabalhar com o esporte, ser narradora? Falei, tá maluca? As pessoas vão me julgar, vão dizer que eu tenho que pilotar um fogão, porque existe um preconceito muito grande. Ela, não. A vaga não existe. Vai pra casa pensar. No carro eu já liguei pra ela, o que houve? Você nem pensou? Se eu não aceitar uma proposta dessa, realmente pode jogar a terra em cima e me enterrar, porque morreu. E ali eu fui procurar o Galvão Bueno, pra ele, queria a opinião dele, né? E eu passei 2 anos acompanhando o Galvão e toda a equipe de esportes da Globo, para poder ir para o Sport TV, para fazer o Sport TV News e já estrear na Copa, na Olimpíada, no Pan-Americano, narrando e comentando e entendendo do esporte. E foi muito importante essa conversa com o Galvão, porque ele disse assim, se você quer falar de natação, mergulhe na piscina, vai lá ver o treino. E eu fiquei assim muito tempo acompanhando no Maria Lenk os treinos de natação. Eu ia lá para ver os treinos do Diego Hipólito e da Dani Hipólito.
eu passei a entender, eu fui a conhecer o Rodrigo Pessoa, o Doda Miranda, que na época era casado com a Tino Onassis. Eu fui à Bélgica aprender hipismo para poder narrar hipismo. Então, assim, você tem que ter a propriedade daquele assunto para você poder falar. E, gente, quem narra a Olimpíada, realmente o narrador que narra uma Olimpíada é um herói, porque eu acho que você sai de um esporte e vai para outro. Você tá no judô, aí daqui a pouco bate assim no vidro, né, na cabine. A sua comentarista de natação, aí a chave da sua cabeça muda, vira natação, e cada esporte tem um ritmo. Então, eu acho que, assim, eu me descobri dentro do esporte, na Globo News, recebi essa proposta da Alice, fui 2 anos depois de acompanhar todas as equipes de esporte da Globo, eu fui transferida para o Sport TV para fazer o Sport TV News, e ali eu me descobri narradora. E comecei a narrar a Olimpíada, Pan-Americano. Não se chegava ao futebol até ali, tá? Existiam... Olha isso aí, gente. Isso há 20 anos. Entrou no baú do esporte essa semana e tá aí, olha, 20 anos que tem esse vídeo. Ai, gente, parecia que eu tinha 15 anos. Olha isso. Ai, que horror. O tempo passa muito rápido. Mas eu acho que o esporte é apaixonante e a gente vem num período de transição. Antigamente, realmente, as pessoas não falavam time de coração. Por quê? Porque o torcedor não tinha capacidade para entender e falar, peraí, ela tá dando um sorrisinho porque ela torce para tal time. Então, a gente não falava. Então, assim, assumir um time é muito complicado, eu acho, ainda hoje. Porque a pessoa... Hoje, um jornalista, se eu treino muita gente. Se eu começo a treinar um jornalista que está começando a carreira, eu falo, escolhe se você quer declarar o seu time. Por que isso? Porque a gente sabe que ele vai ter emprego apenas na TV do clube ou como produtor de conteúdo daquele clube. E isso fecha muitas portas. Então, assim, é um caminho difícil. Às vezes é melhor você esconder o clube, porque as pessoas não têm inteligência emocional para isso. Se bem que eu acho que, pelo amor de Deus, se você trabalha com esporte, você tem que ter um clube de coração, né? Com certeza, você pelo menos acompanha esporte a sua vida inteira, né? E você tocou nesse ponto, quando eu entrei na Band, eu lembro que eu arquivei todas as fotos em estádio, com camisa de Botafogo, tudo de time, porque eu falei, não, eu não sei pra onde eu vou daqui, então eu tô começando agora, tem que começar no sapatinho, calma aí. E aí, depois que foi soltando, aí fui participando de programas esportivos, donos da bola, na área também. E aí a gente foi, e era mais um bate-papo, e você acabava, claro, falando o seu clube. E aí tudo fluiu. Mas assim, eu só relaxei de fato quando eu cheguei aqui. Falei, não, agora sim eu posso bater no peito e falar pra todo mundo. Mas é muito diferente, né? Você trabalhar pra TV do clube é completamente diferente, assim, é uma experiência. A minha inserção no streaming foi através da TV do clube. E é uma experiência muito diferente, porque você, teoricamente, falava dos dois lados. Aí agora você passa a ter um lado só. O que dá um alívio no coração, é maravilhoso, é uma libertação. Você fala, aqui é Vasco, isso é maravilhoso. E cada um a falar do seu clube. E ali eu tô ali foi a apresentação do Coutinho, Felipe Coutinho. Nesse dia tava chovendo muito e o diretor falou pra mim assim, poxa, você se incomoda de ficar na chuva? Eu falei, deixa eu conversar agora com a minha galera do marketing pra ver se eu posso botar um boné. Se eu puder botar esse boné, eu vou. Aí o marketing me deu um boné, eu falei, vambora fazer. E eu acho que cada uma de nós aqui é a voz do torcedor. O torcedor, de fato, ele se sente representado. Então, eu acho bonito demais esse trabalho que a gente consegue fazer hoje na TV de clube. Eu acho que é uma reinvenção da cobertura esportiva. Com certeza. E você, Claudinha, conta pra mim, conta como é que foi o seu começo, foi de arquibancada, e até pra puxar nesse papo aí de, vou entrar na TV de clube, e agora? Não vou sair nunca mais? O que eu vou fazer depois? A gente também tem que olhar pro futuro, né? Exatamente, né? A gente começa a pensar em tudo de uma outra forma, né? Também veio de arquibancada. Minha família, grande parte dela é tricolor, né? Minha mãe, Dona Vilma, que já virou uma querida entre os torcedores do Fluminense, também é tricolor. Meu avô era meu irmão, que já é falecido há 23 anos. Eu brinco, eu falo, ele é o grande culpado, entre aspas, porque ele ia a todos os jogos do Fluminense comigo bebezinha. Eu bebê de colo e falava, mãe, arruma a bolsa da Cláudia, e ele ia comigo pro Maracanã. Só que até então minha mãe não me deixava ir pra clássico, né? Mais confusão, mais briga, tinha aquela preocupação. Como é que vai teu irmão e você pro estádio sozinha? E quando teve a final de 95, aquele Fla-Flu fatídico do gol de barriga de Renato Gaúcho, que agora é nosso treinador, eu perturbei a minha mãe. Sabe aquela coisa da comunicação já tá na veia desde criança? Aí eu ficava, mãe, deixa eu ir. Não, mas é clássico. Eu falava, mãe, você não confia na educação que você me deu? Com 7 anos, né? Já ali enrolando. Meu irmão vai estar comigo e tal. E aí, nesse jogo, eu fui, né, com meu irmão, depois de muito ali trabalhar o mental da minha mãe e do meu pai. E lá no jogo, o Fluminense começou perdendo. Alguns amigos do meu irmão que tinham ido junto estavam indo embora.
E eu lembro até hoje, meu irmão pegou no colo e falou assim, você confia? Eu falei, confio. Ele me colocou na carcunda e falou, vamos ficar. E quando teve o gol ali, né, de barriga, do Renato e tudo mais, aí eu vi o pessoal invadindo o campo, fazendo as entrevistas, eu falei assim, eu quero fazer isso, irmão. Sabia nem o que era, mas eu falei que eu queria fazer. Só que foi passando o tempo. E aí meu irmão, ele estava fazendo faculdade de Direito, era formado em Economia, meu pai tinha uma imobiliária, então fui me apaixonando também por esse lado. Eu ficava, não, quero fazer Direito também, que nem meu irmão, não sei o quê. Mas na hora de prestar o vestibular, fui lá, jornalismo. E foi. E aí, desde então, e no meu primeiro ano de faculdade, o meu primeiro estágio, no meu primeiro semestre, foi na cara de pau. Foi a época de transição. Eu sempre fui muito apaixonada por rádio. Então, aquela época de transição do AM pro FM, transmissões, né? Que começavam a acontecer de futebol na FM, então a gente falava, não vai dar certo, é uma transmissão diferente, rola uma música, faz uma brincadeira. E tinha uma equipe do Transamérica Esportes Rio, que era com Marcelo Barros, Leonardo Baran. E aí, eu ouvindo ali, um dia, aí eles tinham uma enquete que eles faziam, eu falei, vou participar. Falei, se eu ganhar, eu vou entrar no ar e vou pedir um estágio. Eu já calculei assim. E na enquete, a opção certa era sempre a opção C, me interessava. Eles faziam bem pra galera ganhar mesmo. Aí, quando eu entrei, eu falei assim, agora que eu tô no ar, é o momento, que aí o máximo que vão fazer é desligar na minha cara e vão dizer que a ligação caiu. Aí, eu lá no ar, qual é a sua resposta? Eu falei, tal... opção C, tal. Aí, e o que você faz? Então, eu sou estudante de jornalismo, estou no primeiro período, estou procurando um estágio, quero trabalhar, assim, com comunicação como vocês, que levam entretenimento junto com a informação, e acho tudo, muito já legal. Vendeu tudo. Sensacional, a cara de pau dela. Não, fui cara de pau, assim, né? Porque eu lembro que quando eu comecei na faculdade, na primeira semana, aí teve um professor que falou assim, cara, andem com currículo e sejam cara de pau. Jornalista tem que ser, eu né, eu absorvi e coloquei na prática. E por um acaso eles estavam com um processo seletivo em aberto, olha que curioso. Aí o menino falou comigo, fica no ar, fala com a produção. Aí fiquei ali, né, pra depois falar com a produção, e off marcaram a entrevista, não sei o que, processo seletivo, passei e fiquei. E aí, isso foi em 2007, desde então não parei mais. Tive ali uns hiatos de trabalhar com futebol para trabalhar com outras coisas, que teve um período que meu pai, que também já é falecido, ficou doente. Aí, essa coisa do futebol é muito incerto em horários e etc. Às vezes a gente fica muito tempo fora de casa, né? Porque meu pai estava doente, eu não podia fazer isso. E aí fui trabalhando meio que em paralelo, né? Conseguia fazer um joguinho ou outro, fazia um freela aqui, outro ali, mas mantendo um outro emprego para essa questão. Aí depois também trabalhei com música, que é outra parte que eu amo também por conta de rádio, mas aí o futebol não teve jeito. E nessa decisão, justamente junto com amigos que tinham um canal Fluminense, que era só para falar de Fluminense e tudo. Se o Fluminense estivesse jogando bolinha de gude, eles estavam transmitindo. E eu achava muito legal, porque você acompanhava outras coisas que a grande mídia não acompanhava. De base, de feminino, de vôlei, de natação. E a partir disso montamos uma rádio web também para falar de Fluminense. Aí apresentamos também um projeto para o clube apoiou, aí foi ficando. E foi um momento que eu falei, cara, agora eu já anunciei o meu time. Eu sei que algumas portas vão se abrir, mas outras também vão se fechar por conta disso. Mas é a decisão que eu tomei. E na Flu TV em si, a gente começou em 2019 com um projeto que seria piloto. O projeto piloto foi ao ar e não paramos mais. Que bacana, que legal. E aí, Ju, só pra gente finalizar rapidinho esse primeiro tópico, você foi paixão de arquibancada, né? No seu caso foi o seu avô, que você Exatamente. Já falou bastante por aqui na Botafogo TV, mas passou pela sua cabeça em algum momento, não, jornalismo esportivo não, ou sempre foi? Cara, não, sempre foi, assim, eu cresci num ambiente muito do futebol, né? Meu pai trabalha com futebol até hoje, e eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse futebol. Educação física não era muito chegada, não. Mas Fugia no colégio? Fugia, não gostava. Cheguei a me... vou contar aí o meu lado obscuro. Fui atleta de futsal do Madureira, gente. Não acredito. Mas foi só por 3 meses. As meninas eram muito maiores do que eu. Tem um desafio agora na Botafogo TV com o Ju. Olha Não dá ideia pro meu produtor. Tem um desafio com o Ju. Gente, calma aí. Isso é uma revelação muito grande aqui na Botafogo TV. É bombástica ela. Porque o Gabiru, nosso comentarista, narrador, ele é ex-goleiro, segundo ele. Ninguém reparou aí, né? Ninguém viu. Não tem registro, além disso. Não tem registro. Mas Júlia Camacho, então, atleta... Tem que trazer registro agora. Dá pra, Cara, dá pra fazer um desafio, É hein? isso, faz Gabiru um versus desafio, Júlia, hein, Ju? Imagina isso. Não sei, desafio. gente. Não sei. Vamos pensar.
Só pra expor, a gente coloca imagem. Então, e tal. mas durou pouco tempo, porque as meninas eram muito maiores que eu, enfim. Eu gostava, mas assim, educação física, vamos deixar de lado. Mas eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Então, assim, vou juntar o útil ao agradável, jornalismo, esportivo, vai me colocar ali. E eu sempre quis, eu entrei na faculdade pensando em trabalhar no meu clube do coração. Isso sempre, e eu nunca escondi. Eu sabia, tinha muito essa questão que a Claudinha falou, sabia que muitas portas poderiam abrir, outras fechar, mas foi uma decisão que eu tomei. E mesmo tendo a oportunidade de trabalhar num rival no meu início, eu sempre fui muito respeitada pela torcida do Flamengo. Mesmo mostrando o meu clube, eu sempre respeitei, sempre trabalhei por esse, assim, com essa imparcialidade, sempre fiz questão de ser desse jeito, mesmo vestindo a camisa do Botafogo. E a partir do momento em que eu entrei, né, assim, o meu pai não é botafoguense, todo mundo sabe, meu pai tricolor, inclusive, e eu sou botafoguense. Eu sou botafoguense por causa do meu avô, que fez questão, acho que pelo meu pai nunca, tipo assim, por trabalhar com futebol, não fazia muita questão de ir pra estádio, ele também não veste a camisa, assim, do Fluminense dessa forma, então ele não me levava pro jogo, então meu avô falou, então peraí que eu vou levar essa menina pra arquibancada, e me dava camisa, me levava pra jogo, a gente foi pra caravana junto, pra outro estado, fazia viagens pra Campeonato Carioca, vamos pra Volta Redonda junto, então eu sempre tive nesse meio com ele, e foi aí que, assim, eu me apaixonei tanto pelo Botafogo como pro futebol, pelo esporte. Então, era também uma realização nossa, de tipo, vou trabalhar no Botafogo, meu avô vai amar, é uma realização dele, pô, ver a neta trabalhando no Clube do Coração. E isso conseguiu, né, ser feito em 2022, quando o Botafogo faz o convite, inclusive ele participou da transmissão da Libertadores, foi muito especial pra gente. Mas foi aí que eu comecei, mas sempre sendo aquela pessoa rata de arquibancada nesse nível. Já fiquei sem falar com meu pai por ir em clássico contra Flamengo, Vasco, Fluminense. Meu pai já ficou uma semana sem falar comigo. Porque eu fui pra jogo. Tem uma teoria que a criança, ela torce pro time de quem leva ela ao estádio. Sim. Então não adianta achar que, eu sou pai, mãe, vai torcer pro meu time. Não vai torcer pro time de quem leva. Então cuidado com os padrinhos, com os tios, porque eles vão levar ao estádio e você não, e aí já era. Aquela Eu influência faço que não é isso tão com a minha boa. filhada. Eu faço isso com a minha filhada. Você leva ela. A mãe é vascaína, o pai é rubro-negro. Aí eu fico assim, Luísa, vamos aqui comigo. Luísa, vamos conhecer fulano, vamos conhecer... Aí dei uma blusa fulano. Ela, nossa, Dinda, fiquei bonita. Eu falei, tá vendo? Aí, Começou. suas cores, paleta, já inventa as coisas, gente. Igual a Ju também, né? Nossa família tem... A quem nasceu agora, o sobrenome era Almada, não era? Uma prima minha nasceu agora, vai fazer um mês, a Ágata. E o meu tio ia botar de Ágata Almada, o nome dela. A mãe dela falou que se ele fizesse isso, ela ia exatamente, sair de casa, separar, não ia acontecer. Não aconteceu, mas a vontade ficou ali. Ele falou, ficou se coçando. Acredito que ele vai usar como apelido, né? Almadinha Vai ser algo extraoficial ali. Almadinha aí vai chegar. E eu acho que ele tá esperando agora o próximo filho. Se vier menino, então, Já vem era. o Luiz Henrique, vem o Thiago Almada, com certeza. Apoio. Quer vir Apoia. aqui na Botafogo TV, É isso vem aí. conversar com a gente, acho legal, viu? Bora pro nosso próximo tópico pra gente falar também. Tá aqui, ó, lugar de mulher nas TVs de clube, pra gente conversar um pouquinho, claro, sobre o nosso dia a dia também e sobre o que a gente enfrentou até chegar até aqui. Queria que você compartilhasse um pouquinho também, Marina. A minha entrada na TV de clube, eu tinha acabado de... Quando eu saí do esporte interativo, era muito essa questão do freela, né? De fazer freela, só que isso a gente sabe que é muito instável, né? Você não tem, às vezes vai ser um mês que você vai ganhar muito, outro que você não vai ganhar nem tanto, então isso acaba sendo instável. E aí logo depois eu passei pelo SBT, fiquei um tempo lá fazendo um trabalho temporário como repórter, como editora de texto e de vídeo também. E aí logo quando eu saí ali do SBT, que eu tava fazendo reportagens, eu era repórter oficial da Copa do Brasil para transmissões para o exterior, né, com imagens. E aí eu também na cara de pau, eu conhecia o meu amigo, né, um dos narradores da Flá TV, o Emerson, eu acabei conhecendo ele e ele falou, não, vai lá, mostra o seu trabalho. E aí na época mostrei que era diretor da Flá TV, ele me chamou para fazer um freela no futebol feminino. A Ju falou sobre a paixão, também é uma das minhas paixões, futebol feminino e futebol de base, inclusive é sobre isso que eu produzo conteúdo nas minhas redes sociais, continuo produzindo conteúdo sobre esses dois nichos que são as minhas grandes paixões, né, futebol feminino e base. E aí foi quando eu entrei, comentei um jogo de futebol feminino para fazer um teste, né? E aí logo em seguida eu fui fazendo jogos de base, jogos também de futebol feminino, e entrei em 2022, mas em 2021 eu já fazia freela para Flá TV, em 2022 que de fato eu entrei para a equipe, e essa foi a minha entrada ali, mas
o que vocês falavam, né, sobre essa questão de fechar, acho que num primeiro momento passa pela sua cabeça, né? Se eu entrar aqui, vai fechar portas, mas ao mesmo tempo eu falei, eu não quero perder a oportunidade de estar aqui no Flamengo, de poder vivenciar isso, não me arrependo. E é uma nem um experiência pouco, diferenciada também, né, Marina? completamente. É até um novo desafio pra gente. Sim, eu vivia dentro do Ninho do Urubu, assim, o tempo todo, dentro da Gávea, que é a sede social do clube, no Maracanã também, que é, enfim, a nossa casa junto com a do Fluminense, Ele né? divide Claudinha? ali, Não vou falar que é a nossa casa, da Claudinha vai me dar aqui A gente divide. A gente divide essa casa aí. Então, você vivenciar isso é muito diferente quando você tá dentro do clube. E principalmente, eu até fazia muito futebol profissional também, mas pelas minhas duas paixões, né, serem futebol de base e futebol feminino, eu tinha um acesso, assim, que eu nunca ia ter se eu fosse de fora da TV. E isso foi muito legal, porque eu criei muitas amizades, tanto com as atletas do feminino, quanto com os atletas da base. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo eles estreando no profissional. Isso é muito legal. Que a gente parece que cria um vínculo, né? Parece que é ali você se sente da família. Então, foi muito legal essa entrada. Aí eu posso dizer, né, que eu acho que das 5 aqui, eu sou a única que não estou mais na TV do clube. Existe vida também fora, pós-TV de clube. Isso é bom da gente falar também. Isso foi um medo que me bateu, porque eu saí recente, Com né? certeza. Eu saí recente da TV do clube, e aí gera aquela dúvida, né? E aí, será que vão me chamar? Que não vão me chamar? Será que vai ser só sobre Flamengo, que é no seu caso? Será que vão deixar de me contratar por conta disso? Porque fica esse medo, né? Fica. Confesso que quando a gente entra, já bate esse medo, mas eu falei, eu não quero perder a oportunidade, não vou, e não me arrependo nem um pouco, vivenciei momentos, assim, inesquecíveis lá dentro, mas quando você sai, bate aquela insegurança. E aí, o que eu vou fazer agora, né? O meu ainda é muito recente, como eu falei, mas eu continuo produzindo conteúdo para as minhas redes, mas aí é por conta própria, né? É custeado por mim mesma. Mas agora, por exemplo, eu já comento jogos da Série B. Então, assim, são vários times. Sou muito respeitada. Já veio torcedor de outros times, inclusive time do Norte, time do Nordeste, me mandar mensagem falando, assisti a transmissão, foi muito legal. E mesmo nas minhas redes sociais, tendo muita coisa de Flamengo, né? Porque foi por onde eu passei nos últimos anos. Então, isso foi legal. Eu trabalho hoje como criadora de conteúdo para uma das patrocinadoras oficiais do clube, então eu ainda vivo... Que é um mercado fantástico. Que Esse mercado é é um mercado diferente, maravilhoso. né, Vanessa? Pois eu tô experimentando esse um mercado que outro pra... olhar para você que também já trabalhou, saiu de dentro do clube, porque Sim. quando a gente sai de fora para dentro, o nosso olhar para produzir conteúdo, para produzir reportagem muda um pouco. Sim. E aí agora que você saiu do clube e faz essa criação de conteúdo para patrocinadores, é também um olhar diferente do seu último trabalho. Exato, e o que é legal é que eu tô podendo conhecer uma nova linguagem, porque eu sempre fui muito jornalística. Agora é uma linguagem diferente, é uma linguagem mais de rede social, mas que eu continuo falando de futebol, que é minha grande paixão, e ao mesmo tempo ainda posso produzir conteúdo para as minhas redes, não tem problema, em relação ao futebol de base e feminino, que é muito carente, né, de incentivo, é muito carente ali de pessoas que cobrem isso. Hoje em dia tem até mais, mas ainda assim tem muito pouco, né? Então eu consigo ainda alimentar essa paixão e seguir nisso, mas existe vida fora TV de clube também. Bati essa insegurança, mas hoje eu tô conseguindo aí, aos pouquinhos, caminhar e ganhar o respeito que a gente tem, né? Porque foi o que a Claudinha falou, a Júlia também. A Júlia falou, eu era respeitada pela torcida adversária. Todas as vezes em que eu fiz muita matéria no SBT, era uma matéria por dia de cada clube, né? Que eu tinha que produzir, escrever, gravar. E eu escrevia as 4, assim, da mesma maneira, com o mesmo entusiasmo. Inclusive, fiz matéria especial do Vasco, por exemplo, quando eu era do SBT. Matéria linda, inclusive, em relação ao amor das crianças. Fiz matéria do Botafogo, fiz matéria também do Fluminense, porque, assim, claro que a gente vai torcer para um clube, né? Acho que nenhum jornalista esportivo vai entrar e falar, eu não entrei aqui porque eu não... do nada, assim. Normalmente... Na maior parte das vezes é porque você tem uma paixão por trás, Claro, e você consegue levar aquilo. Mas assim, eu sempre acho que acima de tudo nós somos profissionais. Muito, como a Vanessa falou, nem todo mundo tem essa inteligência para entender isso. Acho que melhorou muito por agora. Melhorou assim. muito porque a galera, principalmente agora com os streamings, né? As redes sociais também. Você E eu vê acho que quem trabalha com todo mundo humor, falando. vou dar um exemplo aqui, o Dan Lessa é um cara que é vascaíno, mas que produz conteúdo sobre todos os todos clubes. eles. E ele é muito querido, ele é bem aceito, não existe uma rejeição
dos outros clubes. Isso é maravilhoso. Eu acho que quando você trata com respeito o adversário, você não fica fazendo piadinha e provocações, você tá ali para falar do seu clube, sem ficar batendo no outro. Eu acho que assim você consegue o respeito das pessoas. E eu vou dar um exemplo aqui de botafoguense do Brownie. O Brownie, ele começou Também falando produz de conteúdo do conteúdo Botafogo. de E o tudo. Brownie, hoje em dia, ele é um fenômeno. E ele expandiu, inclusive, ele saiu da bolha Botafogo internacional, ali, Isso né? que eu ia falar, Ele- até ele- futebol internacional, principalmente, Sim, né, tá fazendo. ele expandiu e é um cara, assim, super respeitado. Eu adoro, inclusive, acompanhar o conteúdo dele. É um exemplo disso também, né? A Vanessa deu do Danessa, eu lembrei aqui do Brownie. E eu também. acho que futuramente a gente vai falar ainda mais sobre esse tema. De, trabalhou na TV do clube, ou já começou, aquele jornalista que apareceu agora ali naquele streaming ou naquela emissora, já falou o Clube do Coração e fala sobre todos. E é respeitado, é ouvido. E aí a gente traz pro nosso lado, pro lado das mulheres. Será que futuramente nós também vamos ser respeitadas e ouvidas de fato para quando sair da TV do clube ou quando assumir o seu time do coração ou estando na TV do clube também falando sobre outros clubes, outros times, outros campeonatos, até esportes olímpicos talvez, como a Mariana está fazendo agora? Será que isso a gente vai ver aí futuramente, talvez até mais próximo? E aí? Olha, eu quando treino mulheres principalmente, eu sempre digo que a gente tem que brigar pelo erro zero. Por quê? Porque a mulher já é mais questionada. Tá vendo? Errou, sabe nada. Eu já vi comentarista homem e jogador falar: esse fulano não jogou nada, jogo de Copa do Mundo. O cara não estava em campo, ou seja, ele não viu o jogo. Tá batendo num jogador que não jogou. Não assistiu o jogo, não fez o trabalho de casa. Então, assim, se fosse uma mulher, tinha que ser mulher. Então, acho que existe ainda uma estrada para a gente percorrer, mas eu acho que a cada dia, com o nosso talento, com o nosso olhar, que é muito peculiar, a mulher consegue trazer informação de forma diferenciada, com conteúdo, com base, e eu acho que é por aí, sem discursinho feminista que me irrita profundamente. Não tem que fazer a linha pobre coitada, que ninguém dá atenção para o futebol feminino, não. A gente tem que fazer o que a gente está afim de fazer, ponto. É isso. E mostrar o nosso talento. Então, eu acho que assim, tem uma estrada ainda pela frente em relação às mulheres. E quando eu faço a minha inserção, né, que era a pergunta que você fez, a minha inserção na TV de clube, foi através da pandemia. O Vasco começou a fazer umas lives. Eu já estava no Narra Quem Sabe na Fox, não era grupo Disney ainda. Quando virou grupo Disney, eu estava fazendo essas lives. Eram lives de aniversário, tinha gincana, tinha umas coisas assim, interessantes, engraçadas. Até que eu fui contratada para fazer a Vasco TV em 2021, quando a Globo abre mão dos direitos de transmissão e as TVs de clube montam seus estúdios. E foi muito interessante isso, porque eu fez a migração Fox-Disney. Então, quando virou Disney, Grupo Disney, eu trabalhava para os dois, para o Grupo Disney e para o Vasco. Só que a Disney colocou uma nota no jornal falando que eu estava renovando meu contrato, que havia a segunda edição do Narra Quem Sabe, que é esse projeto em que a gente colocou mulheres narrando a Copa do Mundo. Eu falei assim, olha, vocês não conhecem a minha torcida. A torcida vai achar que eu estou deixando o Vasco para fazer o Narra Quem Sabe. Não precisa comunicar. Enfim, a Disney foi obrigada a colocar uma nota. Vanessa tem uma brecha no contrato que permite que ela faça as duas coisas e tal. Porque, de fato, quando você mexe com uma torcida, e aí cada uma de nós aqui representa uma torcida, a gente não tem ideia da dimensão, da profundidade. E você passa a ser uma voz para aquela torcida. E isso, gente, é extremamente sério. Eu já deixei de comemorar aniversário com todo mundo combinado e convidado porque o Vasco perdeu um jogo. Você sente um pouco na pele o que vive um jogador. Como é o dia a dia do jogador. Porque você passa a ser a voz. E aí você tem pessoas que te mandam mensagem: fala com o treinador tal coisa. Eu não sei se as pessoas acham que a gente vai falar: ô fulano, então, tira Beltrano, coloca não sei quem. Eu não sei o que passa na mente do torcedor para achar que a gente vai realmente Vanessa, falar com o desculpa treinador. até te cortar, mas você entrou nesse ponto. Ano passado, o Fluminense, todo mundo sabe, não viveu um ano dos melhores. Aí teve um dia eu tava pedindo um carro de aplicativo para ir trabalhar lá no CT Carlos Castilho. O motorista aceitou a corrida e mandou assim: oi, Cláudia, eu não vou te levar. Só quero que você passe um recado para os jogadores. Eu falei assim: meu amigo, eu só quero trabalhar. Você quer dar um recado, me leva. E
ele não Sensacional. cancelava e ficava mandando um montão de coisa. Aí eu tive que cancelar, entrar em contato com o aplicativo pra não ter que pagar a multa de cancelamento. Meu Deus, Porque gente, eles gravíssimo. veem com uma pessoa ali Exato. que, cara, vai conseguir é o que a levar Vanessa É o falou, lugar, minha é a voz, pessoa né? mais próxima dele Eles pro entendem. jogador, Não, olha pro só, treinador. gente, eu levo muita coisa, tá? Tem muita coisa ali que é pertinente que você leva em relação a tudo. Desde compra de ingresso até minha camisa não chegou, a loja não entregou. Tem todo tipo de reclamação. Você vira tipo um Você vira um saque. saque, um porta-voz ali mesmo. É isso. Tá aí, então, não é só jornalismo, é de tudo que a gente acaba fazendo. Mas muito legal a gente saber dessas histórias também, que na hora a gente fica, caramba, o que é isso? Eu já recebi mensagens ano passado de um torcedor era todo jogo nem tanto, mas quando eu trocava, sei lá, de calça ou de penteado, ele mandava assim, ó, você trocou de calça hoje. A gente perdeu por isso. E eu também escuto. Aqui tem não seu veio de cabelo. Botafogo muito Não veio supersticioso. de jaqueta de couro, não veio de calça de couro, vai perder. Não, gente, olha Cara, só. Eu não jogo, tá? Eu não entro em campo. Exato. Já Essa teve é muito isso boa. em chat, em comentário, né? A Júlia também trabalha como comentarista, né? Assim Aham. como eu. E aí, nossa, essa mulher tá aí. Ah, o Flamengo perdeu o jogo passado. Ela vai. Já era, né? Essa é clássica. sempre. Querida, eu não estou entrando em campo, eu não jogo. Ou então em carro de Ninguém aplicativo. percebe quando você tá no jogo É, da vitória, tá, né? quando você tá certinha. E a Era. Cláudia falou sobre carro de aplicativo, né? Toda vez que eu ia pro Ninho, né? E era um chão, né? Porque em Vargem Grande e eu moro distante. E aí eu era. Mas fulano quem é o mais metido? E gera curiosidade mais também. A legal? gente entende, né? Mas é claro que a gente ali, muito profissional, todo mundo é legal. A gente passava assim, todo mundo é legal. Não dá pra falar também da intimidade, né? Acho que isso cabe muito também a gente que é da TV do clube. Com certeza. E aí, Claudinha, pra gente continuar nesse papo aqui de TV de clube, a mulher jornalista na TV de clube, a porta é mais estreita para conseguir entrar? Como a Júlia falou, né? Ela nem tinha mulher aqui no Botafogo TV quando ela chegou, então assim, não é tão fácil, né? Eu também fui ali, né, uma das primeiras a estarem ali também na Flu TV, tinha tido uma pessoa antes, mas era um trabalho diferente, não tinha essa questão de streaming, etc. E nem as TVs no YouTube eram tão fortes assim como são hoje em dia. Ali pra gente foi em 2019 realmente que tudo começou, e como eu falei, vim de fora pra dentro, por já ter um projeto que transmitia jogos do Fluminense, no qual eu já fazia reportagens e comentários e etc. E aí, a partir disso, quando o clube resolveu fomentar realmente essa questão, a gente quer uma equipe fixa de transmissão e etc., vamos montar. Aí me chamaram, né? Ali foi o Daniel Cohen, na época, que me chamou, entrou em contato comigo, olha, a gente vai fazer uma gravação assim, assado, pensamos aqui no seu nome, você pode? Eu falei, claro, vamos. E é isso, a porta não era tão simples, até porque a gente está mexendo no ambiente, a gente sabe que é um ambiente, a gente está em 2025 ainda, a gente já vê muito mais mulheres, mas ainda era uma coisa nova, a questão do streaming, da internet, dos clubes com as TVs segmentadas para transmissões, para mais coisas do dia a dia, porque já tinha um bastidor, uma coisa aqui ou ali, mas sem ter alguém dando cara para isso, sem ter alguém aparecendo tanto além de atletas, comissão e tudo mais. Então foi uma coisa meio que experimental para todo mundo. Então perceberam, poxa, é importante. Eu tenho que ter aqui uma figura masculina, mas a voz feminina, o olhar, que é o que a Vanessa frisou aqui, esse olhar atento, porque a gente às vezes observa coisas que passam batidas por outras pessoas, né? A gente vai ali no detalhe, a gente vai trazer informação, mas sem lembrar também do fato, é uma coisa que a gente fala muito ali na Flu TV, eu e a Carlinha, minha companheira, inclusive, beijo, Carla Matera, assim, sobre essa questão, cara, legal, o cara fez gol pra caramba, mas tem um ser humano ali por trás, como é que são os desafios além disso? Não é uma máquina que você liga, desliga, que não sente. Então, a mulher traz isso, não é tão simples, ainda passa por isso, porque a pessoa tem todo o direito de não concordar com a minha fala, não concordar, de repente, com a análise que eu fiz daquele jogo, achar que a minha pergunta, de repente, deveria ser feita de outra forma, ou até não curtir o meu trabalho, tá tudo bem, a partir do momento que a gente cria conteúdo, a gente é vidraça. Mas a pessoa não precisa atacar por ser mulher, porque o que a gente escuta não é assim, eu não concordo com o que ela fala, ela tinha que estar lavando uma louça. Claudinha, as pessoas passaram anos só vendo homens narrando ou Exatamente. Comentando. Então, eu acho que Até até o o costume, ouvido isso. não estava habituado. E hoje começa a se habituar. É um processo. Exatamente. E é o que eu falo assim, tá tudo bem você não gostar, você não concordar. A Vanessa tocou num ponto que eu falo muito, é natural que se estranhe. Você tá 30, 40, 50 anos
ouvindo somente homens na narração. Então você escuta uma voz feminina, inicialmente você já estranha o timbre. Depois que você se acostuma, você tá vendo que você não estava analisando pelo conteúdo, e sim pelo timbre que é diferente do que você tá habituado. Só que tem muita gente boa, sabe? A gente tá aqui, temos aqui, olha, 5 mulheres, mas quantas mais tem? Aqui por trás na Botafogo TV, lá no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, a gente vê que aos pouquinhos vão se abrindo, e muito por essa coisa da mulher não desistir. A gente sempre teve essa coisa que o lugar de mulher é onde a gente quer, a gente vai, coloca a cara, faz, eu não quero você aqui hoje, tudo bem, mas eu vou seguir fazendo meu trabalho aonde é possível. Hoje as redes sociais também abrem para isso. Tanto que a gente vê isso, sai muito de fora para dentro, se destaca fazendo aquele trabalho e consegue aquele espaço. E vai conseguindo respeito. Outro dia teve um Flamengo e Fluminense que um torcedor do Flamengo veio com o filho, que o filho dele gostava de mim, é rubro-negro. Que fofo, Aí eu gente. falei, olha que legal, eu tirei uma foto com um rival, porque ele falou assim, ele te acompanha nas redes sociais e tal. Eu falei, cara, isso pra mim é um presente. E a gente vai percebendo quanto que a gente chega. Como a Alice falou, a gente vira o saque, vira porta-voz da torcida. É pedido de, poxa, eu vou casar, meu sonho é ter um vídeo do fulano. Eu quero que o Ganso faça a revelação do meu chá revelação, diga se é menino ou menina. E aí depois a pessoa vem te agradecendo de uma forma diferenciada. E traz essa aproximação, o espaço vai acontecendo, e nós que estamos hoje aqui, a gente acaba virando uma ponte para outras pessoas que querem vir. E não só mulheres, porque até homens também se inspiram e perguntam, isso é muito comum. Pessoas mais jovens encontram ali uma galera de 18, 17, 15, que fala, eu tô estudando assim, o que você me indica? Onde você acha que eu faço? Como isso? Como aquilo? Eu tenho um blog, segue, me dá Como você dica. entrou lá? Como é que Exatamente. surgiu essa Essa vaga? sempre tem. E tem aquelas coisas que a gente vai aprendendo, né? Porque a gente vem com uma cabeça voltada de fora. Quando você tá dentro do clube, o seu pensamento ao criar uma notícia é diferente. Sim. Porque você tá comunicando como instituição. E é também. difícil virar essa chavinha. Eu Muito. tenho dificuldade até hoje de criar uma Exatamente. sugestão de programa ou de programação. Isso. E aí os assessores vêm, vamos pensar como assessoria? E é isso, tem que pensar de Tipo, fato como análise Botafogo. tática. Não dá pra ter análise tática porque eu vou estar dizendo ao treinador o que ele deveria fazer. Não funciona, não dá. Eu tô na TV do clube. Então tem coisas que não funcionam. Em relação a isso que você tá falando das mulheres, você vê 300 mulheres se inscreveram na primeira edição do Narra Quem Sabe e na segunda 350 mulheres do Brasil inteiro. Legal. O que elas estavam fazendo? Elas estavam esperando uma oportunidade. Então, isso. eu acho que a gente precisa criar mais oportunidades e as TVs de clube abriram esse espaço. Com Maravilhoso. certeza. E com a gente de arquibancada e tudo mais, a gente sabe com o que a mulher passa. Às vezes, tivemos até sócias por aqui falando, não me sinto tão confortável de vir sozinha, não me sentia. Aí comecei a vir com amigos, com amigas, com familiares, e hoje me sinto confortável de vir sozinha, porque, claro, caminhamos muito, a luta, obviamente, continua, mas a gente tem um novo cenário hoje de futebol. Claro, falando de arquibancada, de jornalismo, de TV de clube e tudo mais. E acho que, claro, com a internet, com os streamings, jornalismo independente, nós mulheres acabamos sendo mais estimuladas, justamente, né, Ju? Pra estar nos estádios, pra trabalhar, pra colocar a cara, pra ser mais cara de pau ainda, né? Com certeza, né? E quando o clube abraça isso, ajuda muito. Porque, assim, muitas das vezes a mulher vai se sentir, como você falou, sozinha, que chega aqui e fala, eu não quero ir pro jogo porque eu não me sinto segura. Mas a partir do momento que ela fala, não, o meu clube tá brigando por essa causa, então eu estou mais segura, eu tô me sentindo mais segura, né? E isso é muito legal. Na época do Bota Praise, eu fui idealizadora de um vídeo que a gente fez para um jogo que o Botafogo ia ter, focado na época, a gente falou sobre violência contra a mulher. E a gente soltou um vídeo nas redes sociais. O Botafogo tem uma página, inclusive, né, de torcedoras, que é o Botafogo no Assédio, que são meninas que costumam ficar uma em cada setor do estádio para dar apoio e solidariedade, claro, a todas essas meninas que sofrem algum tipo de situação constrangedora, enfim, de assédio no estádio. E, em parceria com elas soltaram um vídeo muito legal que deu uma repercussão muito maneira. O Botafogo, na época, retweetou o vídeo, postou, então foi bem legal. E a partir do momento que, tipo, cara, o meu clube do coração tá dando voz para essa situação ou para uma situação que eu passei, a gente sabe que é diferente, né? E se a gente puder ajudar também, claro, o Botafogo tem a questão do A Hora Delas, que parceria com a polícia, por exemplo, e isso eu tenho certeza que outros clubes fazem isso também. Então, realmente é muito legal, porque
hoje, é claro, muito mais comum de ver mulher na arquibancada, no estádio. Hoje a gente tem torcida organizada só de mulheres para poder acompanhar, às vezes, futebol feminino, coisa que não tinha. Então, hoje elas estão mais à vontade para vir para o estádio, né? Para consumir o futebol que antes não era tão comum. E hoje a gente consegue ver que elas vêm, falam e brigam por aquilo, brigam pelo seu espaço e estão tendo essa oportunidade cada vez mais, né? Então, assim, é muito legal ver o clube tendo essa oportunidade de abraçar e de mostrar que, tipo, não, a gente tá junto com vocês a qualquer momento e se precisar de alguma coisa a gente vai estar aqui. E, além disso, elas veem a gente sendo... No caso, a gente tá representando elas aqui, né? Então, poxa, tem uma figura feminina lá dentro que tá falando, que tá mostrando, realmente acaba sendo diferente e é muito aí, especial. Torna né? palpável, torna, caraca, isso. é possível, né, Vanessa? Não, e se a gente tá ali fizer um também. comparativo com mercado financeiro, hoje você tem muitas mulheres que são as donas do dinheiro para investir. Investem pelas empresas, enfim, investem o próprio dinheiro. Isso não existia, era um mercado extremamente dominado pelos homens, como o futebol. Então, gera um estranhamento inicial e que depois você vai vendo, eu acho maravilhoso quando eu escuto assim, olha, até que elas entendem. Aí a pessoa para ouvir o que a mulher está falando. Eu acho assim, eu me sinto no século passado, de coração. De coração. E é recente sermos ouvidas quando estamos falando sobre um assunto de homem, vamos colocar assim, Porque, né? no geral, era sempre isso. Você chega numa roda, você gosta de futebol? Então escala o time Nossa, campeão. Quem é o avô do maior artilheiro do seu time? Qual é a regra do impedimento? Você sabe o que é impedimento? É Nunca, complicado. as pessoas no início não queriam ouvir o que você tinha pra falar sobre o futebol, e sim queria fazer teste, parecia porque aprovação. o machismo tá tão arraigado que quem é machista nem percebe que tá sendo. É isso. É exatamente isso. E é o desafio que a gente enfrenta realmente todos os dias. Não tem jeito. Vocês falaram aí, voz fina, não sei o que lá. Já teve muito comentário, gente. A minha voz é fina, a nossa voz é fina, não adianta. Faz parte. Até porque E se assim- você fizesse uma voz impostada, tá vendo? Tá imitando o homem. Tá. Não é ela. Não é a personalidade dela. Já vi muito em chat aqui próprio no Botafogo TV, a galera falando, nossa, pelo amor de Deus, a voz dessa menina, pede pra ela parar de falar. E a gente enfrenta tudo isso, né, Marina? Exatamente. Isso que você falou do chat, né? De muita gente criticar, mas a gente não vai mudar nosso tom de voz, porque a Vanessa falou, né? E aí vai falar, não sou eu. Eu vou mostrar ali quem eu sou. É claro que a gente pode fazer um trabalho aí, mas aí é pra melhorar a dicção, aí não tem nada a ver com o tom de voz. O mas seu a gente- comentário Exato. machista pra alfinetar, a gente não vai mudar, gente. Não. Essa é a questão. Não vai. E aí, eu sofria muito isso no começo, quando eu comecei como comentarista, e aí muita gente às vezes falava, né, essa menina não sabe nada, ou então vai lavar uma louça, que é sempre ali os mesmos comentários. Isso me deixava muito insegura, né, porque eu ficava lendo ali, me deixava muito insegura. Depois eu falei, quer saber? Comentário positivo e negativo eu acho que eu não vou, os positivos são muito legais, mas também não vou me colocar lá no topo, eu sou a melhor do mundo. Mas os negativos eu não ficava mais lendo, porque isso me fazia mal. E negativo vai existir, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar. Tá tudo bem, acho que o importante é respeitar o trabalho. Você pode não concordar com o que eu tô falando, não por eu ser, mas não quero que seja porque eu sou mulher. Exatamente, tipo, você pode não concordar porque você não concordou com a minha opinião e tá tudo bem. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente quer respeito, né? Acima de tudo, a gente quer ser respeitado. Uma vez a Marta, depois que ela ganhou a 6ª bola de ouro, e na época ela era a única atleta entre homens e mulheres que tinha a bola de ouro, ela falou, eu sou ainda questionada se eu sou merecedora dessa bola de ouro. São 6 bolas de ouro. Era a única entre homens e mulheres que tinha na época. Depois é que ela foi alcançada. Então você vê, existe realmente ainda... É arraigado e as pessoas não percebem. Então eu gosto de responder esses comentários extremamente agressivos e machistas, porque eu acho que eu faço o outro pensar. Você pode sim questionar se você concorda ou não com o que foi dito, mas não porque é uma mulher falando. Com certeza. E a gente tem cada vez mais a coragem, a força, e eu acho que nós representamos isso e muitas outras mulheres que estão no jornalismo esportivo, que já passaram também pelo jornalismo esportivo, abriram portas e cada vez mais veremos mulheres no comando também em TV de clube e, claro, aí em qualquer profissão, em qualquer situação em que a mulher quiser. Essa é a verdade. E, Amanda, eu passei hoje em dia com essa questão desses comentários que a gente acaba ouvindo, assim, é levar o hater de uma forma assim, olha,
O streaming, a plataforma, ele não entende que se você está dando elogio ou não, ele entende engajamento, então continua. Continua, que mais vai ser entregue, mais conteúdo nosso aqui vai ser entregue pra você, porque você tá comentando a beça, e isso vai chegar em mais pessoas, porque vão ter muitos comentários, então continua. Goste ou não, comente. É isso. Não, eu respondo sempre assim, muito bom você ter trazido o seu comentário, ele é pertinente, ele é, sei lá, eu sempre falo alguma coisa do tipo, estou levando em consideração o seu comentário. Aí a pessoa responde, até que enfim me deu atenção. Então, na verdade, eles são carentes. É isso. E aí, até falando no ponto que a gente tocou de assessoria, tem alguns jogos aí com derrota e tudo mais, eles falam assim, gente, algumas pessoas reclamando, vocês não estão vendo o jogo, não? Vocês não estão falando errado, tem que falar mal de fulano. Só que aí outras pessoas já têm a noção e já falam assim, eles não podem falar, eles são a TV do clube, então eles têm que apaziguar um pouco ali a situação, né? Mas entra também uma questão do seguinte, nem sempre o que a pessoa quer ouvir é exatamente que seja, às vezes ela quer ouvir uma porrada além da conta, porque você pode falar, olha, o time hoje tá abaixo, não teve a apresentação que a gente gostaria, tem outras opções no banco que de repente iriam funcionar melhor, porque não encaixou aqui no esquema, e você não tá deixando de falar ali. Só que as pessoas querem é uma crítica, né? Que esculache. Crítica torcedor, né? Que ela fala que vai humilhar, que vai dizer, fulano não pode vestir a camisa do time, não joga nada, é que eu não sei. Só que isso não vai acontecer, porque isso eu acho que não é questão não só da TV de clube, eu acho que é questão de respeito com o profissional do outro lado. Porque você pode criticar, mas a crítica não precisa ser uma ofensa e nem precisa ser algo para depreciar o outro, né? E talvez esperem isso, e na TV de clube não vai ter. Mas, Claudinha, quando você responde com educação, a pessoa fica tão gritante. De vez em quando as pessoas entram na minha rede e falam assim, pô, tira essa postagem aí, Vanessa, as pessoas estão xingando muito, elas estão muito revoltadas. Não, eu vou deixar para a pessoa ver o tamanho da falta de educação quando tem um assunto polêmico e todo mundo quer dar opinião. Essa é a galera que tá comentando. Olha o que eles dizem. E a internet é uma terra que a galera acha que é sem lei, mas que na verdade não é sem lei, que as pessoas acham que podem falar o que querem, que podem machucar às vezes, né? Porque E não é bem assim. E não é bem assim, exatamente. A Amanda tocou num ponto, assim, que é realmente crucial em TV de clube, né? Que é essa questão da crítica, né? Claro, você pode criticar dentro ali das devidas proporções, mas eu trabalhei muito tempo com futebol de base, né? E futebol de base você tá lidando com meninos de... Tá em maturação, tá em formação pra tudo exatamente, ainda, né? Pra atleta e pra homens, né? Pra seres humanos. Então eu trabalhei com 15, 16, 17, fiz todas as categorias 20, cheguei a fazer sub-13, sub-14, e aí as pessoas não entendiam. Queriam que a gente criticasse. Não, mas o time não tá jogando bem. Como se fosse um jogador profissional, assim. Gente, a gente tá falando de futebol de base, nós estamos falando de categoria de base, a gente tá formando atletas. É um processo não de sou eu que tenho que julgar tá e tenho que falar. Exato. E não sou eu que tenho que julgar e falar, não, porque esculachar o menino que não foi bem. Talvez, esse atleta tenha as características tais, hoje talvez não tenha ido tão bem. Quem tem que apontar é o técnico, é a comissão técnica, não sou eu. E as pessoas não entendiam isso. E principalmente com futebol de base, que é sempre mais delicado, são muitos sonhos. São meninos que vêm de diversos lugares do Brasil, diversos e que você estados. Acompanhando a base, você vê o sacrifício dele pra estar ali, da família. Meninos que às vezes acompanham também lá no Fluminense, às vezes são meninos que chegaram no clube com 9 anos, que vêm os pais uma vez no ano, porque não tem condições financeiras e moram no clube, depende da ajuda de um parente, de um amigo, e tá passando por tudo isso, longe da família e vivendo a pressão do futebol. E ninguém Sem entende, contar muita gente não entende. que eles param, a gente acha que não, mas eles param, família, pra ver a transmissão. Sim. Quando acabar o jogo, eles vão lá, pegam a transmissão, vão ver. Imagina a gente falando de um atleta que, tipo assim, caraca, por que ela tá falando dessa forma de dentro mim? do clube também, né? Poxa, tá vestindo a mesma camisa que eu. Tô protegido ali no familiarizado, clube. né? Exato. Na verdade, gente, vamos lá. A TV de clube, ela nasceu para enaltecer a história do clube, para trazer informação pertinente, para ser a principal voz do clube. Essa é a função, essa é a missão de uma TV de clube. Então não espere que a TV de clube vá polemizar, vai falar de política, por exemplo. O objetivo não é esse. O objetivo é fazer uma cobertura sempre trazendo e enaltecendo o grupo, os atletas e a história do clube. Com certeza. E, meninas, falar um pouco dessa iniciativa aqui, nossa, também, da Botafogo TV. Uma honra ter vocês aqui no nosso estúdio. Gente,
É muito lindo, né? Fala! É muito lindo nessa casa. Olha, eu preferia com verde, grená e branco, mas tá bonito. Não, é muito bonito, é de Tá muito bem bom bonito gosto. Eu lembro o dia que vocês estiveram lá na Vasco TV e a gente deu toda, assim, o suporte pra vocês entenderem como é que a gente fazia lá. E eu acho que aqui vocês têm um pé direito fantástico, é a primeira coisa que eu elogiei. Gente, o pé direito faz com que você tenha uma iluminação, que você tenha mais espaço para fazer enquadramentos. Então, assim, parabéns, estúdio lindo. Eu quero que todas as TVs de clube tenham estúdios maravilhosos, porque isso só soma no futebol. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Eu queria deixar uma sugestão. Acho que a gente podia fazer esse encontro cada dia numa TV de clube. Acho justo, aí, hein? Porque Gostei da essa ideia. iniciativa é muito legal, gente. Da gente trazer justamente mulheres no comando, de fato, juntas no ar, para falar sobre sua trajetória, sobre futebol, muito futebol. Nós não vamos parar de falar de futebol, tá bom? Conquistamos o nosso espaço, vamos conquistar ainda mais em TVs de clube, em emissoras e tudo mais. E a gente não precisa de uma data específica, né, meninas, para falar sobre isso, que é ainda mais legal, né, Claudinha? Não, exatamente. Assim, tem uma coisa que eu quero também frisar aqui, que é muito importante a gente falar assim, do acolhimento que a gente teve aqui hoje, mas não só hoje, porque às vezes quando eu tô aqui cobrindo um jogo do Fluminense contra o Botafogo, quando o Fluminense já mandou jogos aqui, independente de ser contra o Botafogo ou não, o suporte que tem, aí perturba o Morani, preciso de senha do Wi-Fi, passa Água! Exatamente. Tem todo esse suporte, esse apoio nos estádios mesmo, já aconteceu. Tanto de, por exemplo, ver uma TV de outro clube. Pô, tem um cabo assim, e a gente troca, e a gente se ajuda e troca a informação, porque a gente tá aqui dentro da TV do clube, mas a gente sabe o desafio que cada profissional na sua TV, no seu trabalho passa. Então, por trás da câmera, é aquela frase que parece clichê, mas que é real. A gente é rival, mas não inimigo. Sim. A gente sabe dos desafios de cada um, e cada vez que eu tô fazendo uma cobertura, encontro com o Júlio, é muito comum a gente estar lá fofocando Lá no um pouquinho Maracanã. antes do jogo. Aí, quando vai começar o jogo, eu falo, agora eu quero papo com você não, hein? Só no Bilula final. tirando foto com a gente. O trabalho é colaborativo. É isso que as pessoas precisam Exatamente. entender. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu achava que as emissoras eram inimigas. Lá atrás, eu falava, nossa, a Band não gosta da Globo, também não gosta da Record, do SBT. Na verdade, todo mundo trabalha no mesmo ambiente e é um trabalho colaborativo, sim. Cada um vai fazer o seu papel, vai defender a sua emissora, mas lá no fundo, acho que a gente tem que ter essa parceria, porque se uma ajuda a outra, você tem todo mundo crescendo junto. Com Exato. E quando a gente certeza. cresce junto, a gente cresce com aquele pilar forte, né? A gente tem aquela estrutura e, assim, prazer imenso. Isso aqui, gostei da ideia da Vanessa, disso acontecer na TV de cada cada clube. dia Já em uma TV. vamos com o dever de cada aqui. Oi, chefe, olha aqui, hein? Alô, Tudo diretores bem, então? de TVs. E é muito bacana, vocês estão falando aí. E aí, quando a gente fala de se ajudar e tudo mais, cara, reportagem de rua, gente, não é fácil. Não é fácil. Eu tava puxando. O ao vivo na rua é maravilhoso. Você não Não. sabe o que vem. Eu contei hoje umas histórias pra galera daqui, porque eu fui procurar fotos e, enfim, eu falei, gente, olha eu aqui no entorno do estádio, fazendo pra rádio, pra TV, vídeo repórter, aí, ó, olha. Gente, aí eu tô na redação, tá, ar-condicionado. Ambiente controlado. Coisa linda. Aí, ó, Central No meio do da Brasil. Central. Do Brasil, fazendo aí aumento de passagem. É isso. E aí as pessoas que invadem do nada, que falam uma besteira atrás e que grita. quer entrar e quer entrar. junto, quer Eu falar. posso contar uma história Claro. engraçada? Eu vivenciei duas histórias engraçadas. Uma era Rock in Rio e eu trabalhava pra Globo News na época. E aí a gente foi fazer a cobertura e eu lá, você está aqui no Rock in Rio, dananã. De repente, o meu cinegrafista, que era da igreja, virou a câmera e foi embora. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui do lado? E aí o povo aqui do meu lado rindo. Um cara baixou as calças, então era uma cena que era eu falando aqui no Rock in Rio e uma bunda pulante aqui assim. Meu Deus. Falei, gente, e a outra situação que eu vivenciei, eu achava bonito os repórteres, eles dobravam uma folha ofício no meio, escreviam o texto ali e ficavam com aquele texto na mão, e cada folha que eles iam lendo, né, que eles tinham ali por segurança, eles iam jogando no chão. Eu falei, vou fazer igual esses repórteres famosos, eu tava começando minha carreira lá em 99 na TV Globo. E aí eu joguei, na primeira que eu joguei, veio um senhorzinho super simpático, entrou na frente da câmera e me entregou o papel. Ah, querido.
Gente, fazer ao vivo é maravilhoso. É pra isso que eu vivo. É pra isso que eu vivo, pra fazer ao vivo. O muito ao vivo bom. tem um charme diferente. Porque tem uma coisa que às vezes você vai falar ali com a pessoa, olha, eu vou entrevistar você, como é seu nome? Tá bom. Na hora a pessoa fala completamente diferente, muda o negócio, eu falo, gente, tinha me falado outra coisa aqui. E pior quando é gravado. Ai, tem que levar aquela sonora pra redação, tenho que voltar com aquela sonora. Aí a pessoa fala tudo menos o que, enfim, você que era pra precisava, falar. né? E aí, não, eu preciso que você fale essas palavras aqui, tudo bonitinho. E eu trabalhei em rádio, né? Vocês também vieram de rádio, a gente precisava exatamente daquela fala e a pessoa não saía. Mas faz parte. Ué, aqui mesmo já aconteceu, assim, eu lá no campo, tendo que fugir da irrigação, e a Amanda, Júlia, vamos com você. E cadê a Júlia na tela? Tá eu não. assim, tipo, No de todos último, os foi o lados. último jogo, foi Atlético. Agora, Belo Horizonte Isso também, aí, eu Belo fugindo da Horizonte. irrigação do Gramado. Eu falei, gente, Mineirão, não conheço como funciona a irrigação. E era na hora da E agora? escalação, eu Na falei hora? assim, Júlia, Ia molhar a você câmera. traz a informação, mas sai correndo, né? Eu já dei uma escalação com a irrigação aqui, ó. Ah, Não tava ligado, já tinha passado o horário, falei, tudo certo aqui, posicionada, né? E vamos lá, no Pega gol. de surpresa, Na tadinha. época de pandemia, no gol, Marcos Felipe, não sei o que. Cara, no terceiro nome aqui, ó. A água. Ah. Aí o que eu fiz? Tô ao vivo, né? Vou até levantar aqui, dá licença. Fiz assim, ó. E continuei, porque aí ficou só o nariz da câmera. porque você, a gente vai molhar a câmera, e aí tu começa a se preocupar com o equipamento, né? Que Sim. tu fala, eu posso molhar, mas e o equipamento agora, meu senhor? Gente, não é fácil. A vida da reportagem de rua não é nem um pouco fácil. E aí já usei meio fio de mesa pra ajeitar microfone, porque imagina, gente sozinha na rua, agora tem cinegrafista, é outra história. Mas já fui sozinha pra rua, bolsa, 2 microfones, o tripé, o celular e se virando. Quando você tem que posicionar o tripé, que você tá sozinho, tu fica assim, se passar alguém aqui, levar o tripé, o celular, levar tudo, como é que Já eu faço? era. Eu faço rápido. Aí passa alguém meio que quer ajudar, mas tu fica, essa pessoa quer ajudar, ela quer levar meu telefone. Rio de Janeiro, né? A gente fica até Eu já desconfiada, fiz né? falta na Rio Uruguaiana. de Janeiro é pros fortes. Gente, é isso. E eu ficava assim com a minha bolsa, meu Deus. A qualquer momento esperando, assim, era uma pauta investigativa e que de fato eu não podia estar com o microfone na mão. E aí eu já ficava. Mas só que tinha que filmar de uma certa forma. E aí tinha que. Olha, é complicado, viu? Mas no fim, dá sempre certo. E a gente leva gente tem pra, chance pra Para as redação, cadeiras, né? dá ali uns ajustes, jogada de cintura. É isso, meninas. É um prazer pra gente encaminhar pro final. O papo tá muito bom, mas temos horário por aqui. Futuros e dicas pra quem quer entrar. Então, gente, contem um pouquinho mais da experiência de vocês, como foi conseguir entrar e, claro, a dica pra quem tá começando agora. E eu acho que, assim, é não desistir, né? Como eu falei, eu comecei falando, caraca, eu quase terminando minha faculdade, eu não tinha experiência em jornalismo. E aí, no finzinho, eu corri atrás, fui cara de pau, tentei muito, pedi, gente, preciso de uma vaga, fui correndo, e aí deu certo no fim, deu certo fazer sempre o portfólio, que também é muito importante, você ter ali seus vídeos e, enfim, textos e tudo mais. E eu cheguei já a trabalhar de graça, claro, ninguém quer trabalhar de graça, mas acaba fazendo parte, né, para você fazer ali o seu portfólio, criar conteúdo também, né, e eu queria que vocês compartilhassem também umas dicas aí para a futura geração. Acho que seja persistente, né? Você vai escutar muitos nãos, mas também muitas portas vão se abrir. Você falou sobre trabalhar de graça, né? Eu vejo muita gente hoje falando, mas eu não vou ganhar nada. Vá, porque se você estiver começando, você vai adquirir experiência. Eu já fui muito trabalhar de graça para poder adquirir conhecimento, conhecer outras pessoas. Faça networking onde quer que você vá. Isso é muito importante. Seja cara de pau, coloque a cara a tapa. Faça que nem a Claudinha. Vai participar do programa de rádio? Eu Tô adorei precisando de um essa. estágio aí. A Claudinha contou essa, eu me lembrei quando eu fui trabalhar no SBT, eu comecei como freela e eu entrei na parte operacional, era operadora de VT, editora de vídeo, e aí eu bati lá na porta do diretor, Diego, inclusive, que me deu essa oportunidade, falei, Diego, quero ser repórter, gostaria muito de ter essa vaga um dia, se for possível, aqui. Ele me manda seu portfólio, me mostra o seu trabalho, mostrei, e aí um belo dia ele me ligou e falou assim, amanhã tem uma reportagem, eu nem esqueço, foi do Fluminense, minha primeira reportagem pro SBT Esporte Rio, você quer? Falei, quero, fui lá, gravei a matéria e depois de lá eu não parei, fiquei quase um ano lá fazendo, mas era trabalho temporário, né, fazendo reportagem, editora de vídeo, editora de texto, como eu falei. Então, não desista, vá atrás dos seus sonhos, se é isso que você quer, seja persistente, faça contatos
E estude muito, esteja sempre atualizado, que eu acho que isso é o mais importante. Mas eu não desisti, eu ouvi muitos nãos, mas também muitas portas se abriram e eu sou muito feliz e grata também a todo mundo que pôde abrir essas portas para que eu pudesse estar onde eu tô. Com certeza, você falou de bater na portinha. Eu lembro que na Band eu tava, sei lá, no último mês do meu estágio, e aí eu sabia que na rádio não tinha vaga naquele momento, e aí eu fui lá na TV, bati na portinha, Márcio Melli. Não sei se, eu acho que ela não vai lembrar, porque deve acontecer muito isso. Falei, oi, tudo bem? Então, tá acabando o meu contrato. Já tentei lá na rádio, eu sei que não tem, mas aqui na TV, e aí? E é isso, é tentar. E aí, enfim, uma semana depois, outra repórter foi para outra emissora e surgiu justamente a vaga na rádio, que era o que eu sabia, que era o que eu gostava. E aí, tudo foi se encaminhando. Acho que também se apegar com a sua fé também é muito importante. E aí eu falei, cara, vai acontecer, tem que acontecer, pedir, enfim. E aconteceu. E o que é nosso sempre está guardado, eu acredito muito nisso também. Mas e aí, quero que vocês também compartilhem dicas, por favor. Eu acho que hoje essa geração tem a oportunidade de ter a rede social como um grande portfólio. Então, se você tem a sua rede social, produza conteúdo na sua rede. Você vai ter ali a oportunidade de fazer, não tenho ingresso, vai no pré-jogo, entrevista as pessoas. Eu falo isso sempre com os meus alunos, eu treino muita gente. E é interessante quando você participa, por exemplo, de um treinamento, de um curso, também é um caminho para a pessoa que te deu o curso encaminhar você. Eu recebo muita ligação assim, por exemplo, essa semana tem uma emissora procurando um repórter no Rio de Janeiro que não seja identificado com nenhum clube, que é uma missão, é difícil isso hoje. E eu estou em busca dessa pessoa para encaminhar de um aluno, já mandei vários alunos, enfim. Então eu acho que você usar a sua rede social para você comunicar isso e não perder as oportunidades. Se você tem a chance de colocar o pé em algum lugar, mas é de graça. De graça não. Você está tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho e está aprendendo com uma equipe que já é qualificada. Então, olha que chance fantástica. Acontece que às vezes as pessoas elas pensam, não vou trabalhar de graça. Não, você está ganhando conhecimento. Então, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Use a sua rede social porque ela é o seu maior portfólio. E nem sempre a gente vai começar no topo, né? Gente, eu trabalhei já com e-games, e-esportes, Free Fire. Eu não sabia nada, mas eu precisava de texto, eu precisava do meu nome ali no site. E aí eu fui estudar, saber mais. E não curto nem um pouco, mas eu precisava. Então era o caminho que eu encontrei, que chegou até mim, e que aí tudo foi se desenhando, encaminhando. Eu acho que é isso, e né? Cara de pau, tudo. né? Porque ninguém vai adivinhar que você quer trabalhar. Você tem que, Você tem que se vender. Você tem que mostrar suas valências. Olha, eu gosto de trabalhar com isso, eu quero ser repórter. Eu fiz isso. Eu falei, olha, eu quero ser repórter. Meu sonho é esse. Eu trabalhava na rádio e trabalhava na Globo News como produtora. Eu falei assim, olha, eu quero essa vaga. Pedi férias na rádio, negociei com meu chefe e falei pra minha chefe na Globo News, eu tenho agora o dia inteiro livre, me coloca como repórter. Que legal. E foi assim que eu ganhei minha vaga. Não, é exatamente a junção de tudo isso, né? A sua persistência, você estudar, gente, porque a gente sabe que hoje em dia com a rede social, às vezes muita coisa se confunde. Fala, não, olha só, busca ali você aprender, você acompanhar pessoas que você gosta. A Vanessa tocou muito bem nesse ponto. Eu falo muito quando as pessoas me perguntam, mas eu não tenho nenhum lugar, mas você tem sua rede social na sua mão. Você não usa para divulgar outras pessoas, você não usa para gravar uma story falando qualquer coisa. Então faz um conteúdo sobre aquele assunto que você acha que você tem potencial, sobre aquele assunto no qual você quer crescer. Eu sempre falo assim, tá na dúvida? Olha, tem cursos livres maravilhosos na área, indico muito escola de rádio, sou cria lá do Jobim, exatamente, sou cria de lá também, porque eu sempre amei rádio, como eu falei, consegui meu primeiro estágio na cara de pau, e lá, eu não penso que eu consegui meu primeiro estágio pra chegar falando, é óbvio que não, eu era crua, eu não sabia o que estava fazendo, assim, tinha uma ideia, mas não sabia como era, chega lá na hora. E como é que a oportunidade surgiu? Cara, surgiu pra fazer uma produção, eu fiquei na produção, só que junto com a produção, eu sempre falava, gente, eu tenho vontade de falar, eu tinha um caderninho ali, que até hoje eu tenho essa mania de anotar ali, rodada por rodada, quem fez o gol, em qual minuto. E aí um dia o menino que fazia o plantão de gols passou mal, não tinha ninguém pra fazer barão, chegou pra mim, Claudinha, você tá com seu caderninho aí? Quer falar? Eu falei, se você deixar, meu querido. Ou e seja, nunca mais saiu. Ela estava pronta para a oportunidade que a vida deu a ela. Eu lembro de uma história que a Globo me pediu uma aluna. Você tem uma aluna que seja boa, que seja talentosa e que a vaga é de produtora.
Fernanda Gentil, você vai aceitar essa vaga. A Fernanda era minha aluna. Aceita que é só colocar o pé lá. Depois você vai chegar onde você quer, que é ser apresentadora. E assim foi. Exatamente, porque às vezes a gente fica naquele negócio, não, olha, eu quero ser apresentadora, eu quero ser repórter, eu quero... mas a vaga que surgiu é pra eu fazer a produção. Ninguém é apresentadora. Só que entrando assim, tipo, entrando do apresentadora, nada, você né? tem que ter uma Exatamente. bagagem, tem que ter uma experiência. Então, as oportunidades vão acontecendo. Na FM O Dia também, onde eu trabalhei, uma vez eles fizeram um concurso para você ser locutor por um dia. Eu me inscrevi. Fui lá, ganhei. Fui locutora por um dia. Maravilhosa! Fui locutora por um dia. Cerca de um ano depois, eles me chamaram. Que legal. E fui pra lá também. Então, assim, você abraçar as oportunidades que surgem, lembrar que hoje a rede social tá aí como um potencial de criação de conteúdo, como ser o seu portfólio, e vai ali, ó, um dia de cada vez, aquele trabalho formiguinha, as coisas vão acontecendo. E uma coisa que todas nós falamos aqui, essa oportunidade aqui é de graça, é um trabalho voluntário. Cara, abraça, sabe? Eu faço um trabalho voluntário no Voz das Comunidades, que vira e mexe, abre vaga ali para jornalistas, e é um local onde você aprende muito, porque tem pessoas ali que estão dispostas a ensinar a estar junto com você, e que você aprende com a vivência da rua mesmo, que é uma vivência muito importante. A vivência dentro da sala de aula é importante. Se você pode fazer um curso, você pode se profissionalizar, isso é importantíssimo, mas a vivência na prática também te ajuda muito. Então, se você hoje não consegue fazer uma, tente a outra e vá fazendo, e quando surgir oportunidade de se profissionalizar, vá lá junto, porque também a gente engrandece muito. E Ju, às vezes é mais rápido do que a gente imagina, né? Ai, parece tão distante, tão longe. Gente, às vezes a oportunidade está aí, a Claudinha acabou de falar, estava pronta ali, o chefe via que você fazia o seu, estudava e tudo mais, e aí, Ju, a oportunidade chega, né? Com certeza. Eu acho que todo mundo aqui pensava que trabalhar no Clube do Coração estava muito longe, porque a gente sabe que é um mercado, não deixa de ser restrito, né? Mas eu acho que é muito o que a Claudinha falou sobre a questão de abraçar oportunidades. Lembro quando eu estava na faculdade, eu me formei na Estácio, e eu fazia de tudo. Semana da Comunicação... Agora, vambora. Vai ter convidado tal. Eu vou fazer lá a coisa do convidado. Aí tira foto, vai ser fotógrafa, não sei tirar foto, aprende. Vai fazer redação pro site da faculdade, alguma coisa do tipo. Quando eu fui da Rádio Web, antes de chegar ao Botafogo, eu trabalhei 1 ano lá e era um trabalho que não remunerado. Eu trabalhei por 1 ano de graça. Tive a oportunidade de cobrir o Botafogo na pré-temporada de 2020 em Domingos Martins, no Espírito Santo. A rádio não tinha como me mandar. Falei, cara... Peraí, então. Mãe, me ajuda com alguma coisa? Pai, vou... ajuda, não sei o que. Cobra passagem. Não tenho dinheiro pra estadia. Liguei pro hotel. Eu não tenho dinheiro pra ficar aí, mas eu posso trocar por divulgação de vocês. Aceita? Tá bom. A gente consegue. Beleza. E fui. E lá, com outros jornalistas, outros repórteres também, tendo esse contato, tendo essa troca, que eu acho que o networking, eu acho que é isso que eu ia falar. A quantidade de contatos que você fez nesse período, nesse 1 ano que você estava sem receber, não tem preço. Exatamente. O network faz toda a diferença, além de abraçar as oportunidades. E sem contar o contato com o pessoal do próprio clube, que ali eles estavam vendo o meu trabalho, estavam vendo de alguma forma. Então, realmente, acho que é a junção disso tudo que a gente falou, de abraçar a oportunidade, de fazer o network, de se comunicar, de ser cara de pau como a Claudinha, porque eu acho que isso faz toda a diferença. A gente vai ter que correr, de alguma forma. Então, a gente tem que dar as caras tapas e tentar. Não, a gente já tem. Então, a gente vai tentar o sim. Com certeza. Você falou aí que, não sabia fazer isso, não sabia fazer aquilo. Eu, na minha época, quando eu comecei ali de rede social, que eu fazia todos os cursos possíveis também na minha faculdade, e aí eu comecei até a fazer design, gente. A artezinha. Photoshop. Se vocês olharem, meu Quando Deus. a gente olha as primeiras coisas que a gente faz, a gente fala, cara, não. O importante é dar o primeiro passo, né? O importante é dar o primeiro passo. É uma coisa assim que eu falava, meu Deus, como é que eu coloquei isso no ar? Mas a verdade é que é um movimento que interessa, né? Você está fazendo um movimento. E a quantidade de contatos que você faz, você está sendo vista. Ninguém precisa saber que você não está recebendo. Você está indo ali representando um canal, seja ele qual for, pode ser web rádio, não interessa. Ali te abre portas. Você, de alguma forma, está fazendo contato com milhares de pessoas. Isso não tem preço. Façam isso. E já pega essa experiência, coloca no currículo como ali. Para aprender com as pessoas, né, ao seu redor. Eu aprendi a operar a mesa de áudio em rádio, sendo assim, na época na Transamérica, o Felipe Sanches estava antes da gente falar, Felipe, como é que mexe nisso aí?
Aí ele, mas você não vai pra... Não preciso, mas se, sei lá, se eu tô aqui Um sozinha, dia, né? a rádio sai do ar, como é que eu faço? Ai, é muito melhor você desesperador, né, quando operar a a rádio própria sai do mesa, é ar. muito melhor. Aí eu falava, não, aí ele sempre muito solícito, ele, não, então chega um pouquinho mais cedo, aí ele sempre falava, eu chegava 40 minutos, 1 hora mais cedo do horário que eu tinha que estar lá pra fazer as coisas, ele me ensinava, aprendia assim, aí depois eu falei assim, não, agora eu vou fazer a locução profissionalizante lá na escola de rádio também, porque Que eu também legal. quero Porque se isso. ela ganha a vaga de locutora, ela ia ter que obrigatoriamente aprender a mexer na mesa. Ela já estava um passo à Exato. frente. Já que, não, eu sou assim, você tá fazendo. Então, como é que eu posso fazer isso? O Evandro, que às vezes tá no jogo comigo, fica, Evandro, mas como é que é isso? Como é que é? Dá uma perturbadinha na galera. É, gente, não é fácil. E a gente sabe a responsabilidade também, que é operar a mesa de rádio. E aí a trilha tá mais alta que a voz. E aí saiu do ar. Ah, vou chamar tal matéria. Fulaninho com tal matéria. Coloca, não entra. Nada. E aí o computador trava. E aí, o que você faz? Não, é desesperador Não é quando o fácil. computador trava. Quando você tem um computador reserva, ótimo. Quando Quando não tem, você tem que você ficar tem no ar mais, você tem sozinha. que ficar enrolando. É o improviso do É rádio isso. que vai te ajudar na televisão isso. e no Eu sempre streaming. falo É o isso. improviso. É maravilhoso. É. Eu sou amante de rádio. Eu não ia tem falar isso. A jeito. gente que toma, como dizem, a cachaçinha do rádio, Já aquilo era. é pra vida, pra você de uma forma diferente. É maravilhoso. Meninas, dicas para vocês também, meninas que estão acompanhando aqui a nossa transmissão. É isso, anota tudo que a gente falou também e não desista, porque a sua hora vai chegar, corre atrás, estuda, faz tudo que tiver ao seu alcance, porque o seu lugar tá guardadinho, confia e, claro, se capacita para chegar maravilhosas no ar e aí, no futuro, todo mundo, só mulher, imagina, uma TV de clube só de mulher. Eu curto, viu? Eu curto. Também Ih, curto. meu chefe não, que isso? Tá tudo certo. Você continua. A gente não tá querendo demitir você, não, tá? Frente às Aquela. câmeras, Amandinha. Fala assim, se defende assim, frente às câmeras, né? Pra ele não achar que... O pessoal da operação pode continuar. Não, gente, não é não. Brincadeira, brincadeira, gente. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pela visita de vocês e pela troca de experiências também. E quem sabe a gente se encontra em outras TVs. Todas do clube. convidadas para ir Ó, à Vasco TV. Estão convidadas. já é a Ó, próxima. Então fechado. Vamos chegar de sabe, bonde, Eu não posso entendeu? convidar mais, porque eu não tô mais na TV do clube. Vamos para as Mas redes a gente vai para sociais. suas redes É sociais. isso, velho. A gente Fazer pode fazer uma um bate-papo live. lá, hein? Ó, Nas a gente pode nas fazer minhas uma redes live. sociais. Primeiro, eu quero agradecer demais. Quando eu recebi o convite, eu não imaginava que fosse ser tão legal. Eu imaginava que fosse ser legal, mas que não tinha dimensão como seria tão importante esse encontro com mulheres fantásticas, incríveis. Pude aprender um pouquinho com cada uma de vocês. Espero que vocês que estejam assistindo a gente também tenham aprendido, tenham gostado. Parabéns pelo estúdio, parabéns aqui por toda a operação também por trás. Incrível aqui. Me senti muito bem recebida por todo mundo. A gente fala muito sobre essa questão, né, de ser de time diferente, mas a forma como vocês nos receberam foi incrível. Eu só tenho a agradecer a Amandinha, a Júlia, daqui da Botafogo TV, ao Fernando, que nos fez o convite, a Vanessa, a Claudinha, também do Vasco, do Fluminense. E se tiver, é só chamar que a gente vem. É hein? Vamos falar isso. aí de futebol, vamos falar de mulheres no esporte, que é um tema super importante. Com certeza. Vanessa, muito obrigada. Amei o estúdio de vocês, amei o obrigada. papo. Acho que a gente tem que repetir cada hora numa TV de clube pra gente poder incluir, pra gente crescer junto. Muito obrigada, Morane, pelo convite. A vocês que me receberam tão bem aqui, toda essa equipe da Botafogo TV. Esse estúdio está incrível. Parabéns pelo trabalho de vocês e todo mundo convidado para ir na Vasco TV. Tá aí. E aí, Claudinha? Olha, gente, foi um prazer imenso aqui, né? Agradecer mais uma vez o espaço aqui, né? Toda a receptividade de todos vocês, mais uma vez eu falo, todas as vezes que tem alguma coisa relacionada aqui no Newton Santos, que eu tô aqui, sou sempre muito bem recebida por todos vocês, a cada encontro com a Ju, o Morane, toda essa galera, então foi um prazer estar aqui. O estúdio tá lindo. E vou confessar uma coisa, hein? A minha família, a grande parte é tricolor e a outra parte é botafoguense. Aí, ó, Vamos gente. tirar Amar de mim? ver você aqui. Tio Diniz vai ficar feliz da vida aí, que é De vir botafoguense. aqui, né? É, de me ver aqui. Então, assim, quero agradecer e espero que esse encontro aconteça, como a Vanessa falou, em outras TVs de clube, porque, assim, tá aqui, abre portas para outras coisas, são conexões acontecendo e a gente sabe que quem tá em casa também vai se inspirando, vai conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais desse meio e poder estar com mulheres tão potentes é incrível. É isso. E, Ju, receber, né, essas mulheres aqui
que trocaram experiências, contaram um pouquinho da trajetória, a gente também, a gente fala, a torcedora que tá em casa, a jornalista que tá em casa também tá aprendendo, mas a gente também tá aprendendo. Não, com certeza, foi um prazer receber vocês aqui, se sintam em casa sempre, então voltem sempre também, vai ser um prazer estar em outras TVs também para falar sobre isso. Realmente é muito legal ter essa troca e ter essa oportunidade, acho que é um papo que agrega sempre muito, porque a gente sempre vai ter muito para compartilhar, a vivência de cada uma que é única. Então é muito legal estar compartilhando isso com vocês e também compartilhando com outras pessoas também. É isso. Foi um prazer, meninas. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Voltem sempre, o convite está feito. A gente se vê por aí. Fiquem ligados, viu? Torcedora, jornalista, mulher no futebol, no esporte, muito obrigada pela sua audiência e espero que tenham curtido muito o nosso bate-papo. Um beijo. Tchau, tchau. Nós caminhamos juntos. Andamos na mesma direção. A gente torce junto, vibra junto, joga junto e compartilha um sentimento que ninguém entende. Por isso, entre bilhões de estrelas no universo, somos a mais tradicional. Somos camisa 7. Somos o Botafogo. É diferente. Junte-se a nós.